Bom, meu nome é Francisco e eu sou sacerdote de Umbanda. E o tema de hoje é: espíritos negativos evoluem? Vamos lá? Bom, conhecimento não ocupa espaço, né? E aqui eu vou trazer a minha visão, né? A visão de um umbandista. Como eu digo sempre, existem várias formas, várias linhas de pensamento e várias teses sobre essas questões. A minha basicamente sim, né? A pergunta, né? Os espíritos negativos evoluem? Sim. Nós temos que, de certa forma, tentar separar um entendimento sobre essas questões de espíritos, né? Nós costumamos dizer, baseados nas obras de Kardec principalmente, que os espíritos têm os obsessores, né? Os espíritos trevosos, tem os magos, negros, alguns falam em cientistas negativos também. Então, como funciona? Existe aquele espírito que basicamente ele é apego à matéria, né? Não fez mal para ninguém, mas ele é muito apego à matéria. Ele não tinha uma vida totalmente espiritualizada. E esses espíritos, às vezes, após o desencarne, ele se liga na matéria, ele se liga no ambiente, na casa, né? Então, muitos desses espíritos, eles são perdidos, eles estão sem orientação, ou eles não aceitam, ou não sabem o estado de desencarne que houve. Então, de certa forma, a gente sabe que alguns espíritos podem até atrapalhar os familiares ou amigos, porque ele não tem noção de estar desencarnado e fica naquele ambiente ainda, meio que perdido, meio que achando que está encarnado. Então, esse é um tipo de espírito, né? Vamos dizer negativo, porque ele não está ali para fazer o mal, só que ele atrapalha as pessoas porque ele fica no ambiente e tenta se comunicar. Aí nós temos os espíritos mais, que a gente fala na Umbanda, né, Quiumba, rabo de encruza, que são alguns espíritos que em terra foram maléficos, né, e após o desencarne continuam, né, fazendo maldade. E a grande parte deles já sabem do seu estado de desencarne e vai continuar atrapalhando as pessoas, fazendo coisas ruins, sugando energias, né? Confundindo o ambiente, bagunçando, mas já é uma linha mais assim, como eu posso dizer, já é um espírito que já mais ou menos sabe o que está fazendo e ele continua nesse estado negativo, simplesmente para absorver essas energias negativas. O exemplo com relação a vícios, né? Todos os vícios. E existem os mais trevosos, existem os magos negros, os cientistas negativos. Por que a gente fala isso? A gente precisa entender que após o desencarne, o espírito leva aquela consciência, né? E muitos, porque hoje nós sabemos que existem muitos magos negros, ou melhor, magos negativos, né? Feiticeiros encarnados, que são as pessoas que fazem o mal por fazer, a troco de recurso financeiro, pelo ego, pelo poder, que atrapalham a vida das pessoas utilizando magias, né? E esses espíritos, uma vez que desencarnam, eles continuam, eles têm noção, eles sabem, eles querem continuar nessa energia densa, trevosa. Como eu digo, existem, né, no mundo astral, no local de transição, existem colônias também de espíritos negativos e maléficos, da mesma forma que existem as colônias dos espíritos de luz, né? Então, basicamente esses três tipos, vamos dizer assim, né?
Tem aquele irmão, aquele espírito que está perdido, atrapalha, e aí ele é muito fácil de ser encaminhado para o entendimento através da espiritualidade amiga. Um meio termo, que às vezes precisa de uma doutrina para ele poder entender, aceitar e se desvincular da negatividade dos seres humanos, né, encarnados, e os trevosos, os feiticeiros negros, né, os negativos. E aí esse aí é muito complicado. Geralmente esses aí não têm doutrina, não tem forma de levar eles para um ambiente positivo, para a luz que seja. Eles gostam de viver na negatividade, nas trevas, onde eles têm poderes e são comandantes. E aí dentro desse meio termo também esses magos, né, eles têm a capacidade de, vamos dizer assim, sequestrar esses outros espíritos mais ignorantes, esses espíritos mais apegados à matéria e que fizeram muita coisa errada, né, enquanto encarnado. E aí eles pegam como escravos. E esses espíritos escravos vão atender às necessidades dos magos. É mais ou menos isso, tá? Agora, eles evoluem? Sim, né? Mesmo esses espíritos menos perigosos, após uma ida, né, da pessoa até uma casa santa, um terreiro, através de orações, de trabalhos, de transportes, se for o caso, eles aceitando, eles vão passar para um plano mais positivo, onde vai ser evoluído, vai ser ensinado, vai ser curado, e até ele entender o que está acontecendo. Os espíritos do meio, alguns aceitam, né? Inclusive, a gente percebe nos trabalhos de esquerda, que aqui, por exemplo, muitos espíritos são convidados a participar da falange da entidade chefe do terreiro, né? Largar dessa negatividade e vir trabalhar nessa falange. Aqui muitos são convidados, alguns são encaminhados para os caboclos, para os espíritos da linha médica, e alguns realmente que não optarem, né, por sair dessa energia, alguns acabam ficando presos por muito tempo, né? Vão ficar por muito tempo, não tem como precisar, e depende desse grau de ignorância, até que esse espírito aceite, entenda a sua situação, e aí com certeza ele será encaminhado. Então, de certa forma, todos os espíritos passam por essa questão e vão sim, podem ser evoluídos, eles podem se renovar, né? Agora, os magos negativos, feiticeiros negativos, aí é mais difícil. Geralmente eles não abdicam desse poder, eles não querem, né? Agora, pode ocorrer ao passar dos séculos e séculos, eles podem também se cansar, né, dessa energia, e de certa forma eles podem pedir ajuda no plano de luz, para que eles também possam deixar, vamos dizer assim, nessa vida espiritual de negatividade. Tá bom? Então todos têm a opção. O Pai maior, o Criador do Universo, através do livre-arbítrio, que algumas pessoas não acreditam nisso, ele é muito justo. Ele é justo e a gente escolhe o que a gente quer, né? Porque a gente não pode esquecer, às vezes a gente fantasia muito o mundo espiritual, embora muito poucas pessoas sabem realmente como funciona, mas basicamente o espírito, ele é da nossa forma, ele pensa como nós, ele age como nós. Então a gente tem que às vezes se colocar nesse lugar, porque se você não quer fazer alguma coisa, ou se você quer fazer algo errado, o espírito pensa da mesma forma, né? Então o pai, ele não vai abandonar jamais nem os filhos encarnados e nem desencarnados, só que aí é a opção de cada um, né? Aí é a opção de cada um. Então eu só queria trazer essa reflexão, né? Mostrando aqui algumas fotos. Geralmente são espíritos, né? São espíritos que estão próximos de nós. Pode estar na nossa casa, e com a imagem do lado de uma representação, espíritos no cemitério, né?
E é assim que funciona. A gente precisa ter um pouco de bom senso e entender que as relações precisam ser muito mais analisadas de uma forma mais, embora muito complexo, mas de forma simples, né? Então, assim, não tem como não ser. Todos vão ser evoluídos, todos vão melhorando como espíritos e as suas consciências, né? Então, esse que é o papel principal do terreiro, do nosso terreiro, é auxiliar esses espíritos, né? Encaminhar aqueles que querem ajuda e aprisionar aqueles que não querem, porque eles não podem ficar soltos, né? Eles ficam aprisionados, sim, e nas colônias, nas falanges dos espíritos, dos guias-chefe, para poder melhorar, porque ou ele vai melhorar e parar de atrapalhar, ou ele tem que ficar preso, não tem outra opção, tá bom? Eu vou pedindo aí para se inscreverem no canal, deixa um comentário, um joinha. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu acredito que sim, até lá. Muito obrigado.